O prazo para a implantação definitiva do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em 1990 e promulgado em 2008, foi ampliado até 2016. As novas regras devem valer para Brasil, Portugal e mais 6 países de língua portuguesa. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado criou um grupo de trabalho técnico para simplificar e aperfeiçoar a ortografia. A intenção é definir em conjunto um idioma claro e acessível a todos. Isso aliado a um fato recente de uma escritora que propôs relançar obras de Machado de Assis traduzidas, entre aspas, ou seja, com uma linguagem mais acessível, nos promovem o debate, nos provocam o debate. É verdade que a língua portuguesa é considerada uma das mais difíceis do mundo, mas a dificuldade de aprendê-la deixaria de existir dessa maneira, simplificando clássicos ou até mesmo o próprio idioma? Ou nós precisaríamos investir mais na qualidade da educação? O Conversas Cruzadas de hoje está no ar. O programa de hoje recebe, para discutir este assunto, a professora de literatura Regina Brasil. Também a doutora em linguística Leonor Scliar Cabral, que participa do programa de hoje. Maria Tereza de Queiroz Piacentini, professora de língua portuguesa, e o presidente da Academia Catarinense de Letras, Dr. Salomão Riba Júnior. Você pode participar conosco através das nossas redes sociais, que estão aparecendo no seu vídeo nesse exato instante. O Conversas Cruzadas tem um patrocínio Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial San Jean, no começo da sua nova história, um empreendimento RDO no Cobrasol. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. A Ibagi chegou no Cobrasol e em Palhoça. A Ibagi, sempre o lugar certo. Fiesc, trabalhadores da indústria, a força que gera competitividade. Queres, compre agora e pague só em setembro. Senhoras, senhores, muito obrigado pela gentileza de participarem conosco nessa quinta-feira de Conversas Cruzadas, para a gente discutir um tema. Muitas vezes a educação fica relegada a um segundo plano ou é abordada de outro aspecto. A gente não costuma trazer, e é uma falha nossa, programas mais teóricos, como é o caso desse que nós vamos fazer hoje aqui. Eu já, de antemão, conto a vocês, confidencio a vocês uma curiosidade da produção do programa. Durante o período em que nós ligávamos para os entrevistados, convidando-os para participar desse debate de hoje, a felicidade ao saberem quem estaria na mesa mutuamente foi muito grande. Todos ficaram muito honrados de participarem do programa com os convidados que aqui temos. E, portanto, a nós que estamos apenas mediando o debate, evidentemente esse orgulho é muito maior. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos aqui conosco. Eu gostaria de convidar e começar com a doutora em linguística Leonor Scliar Cabral para saber dela justamente o seguinte. Eu comecei na abertura do programa usando uma frase que é do senso comum de que o português é uma língua muito difícil, talvez uma das mais difíceis do mundo. Eu gostaria de ouvi-la sobre isso, se a senhora concorda com essa afirmação, que a gente sabe que é muito popular, mas não sei particularmente se é verdadeira, e também se a senhora concorda com essa possibilidade de simplificação da língua para o aprendizado, para o ensino dela. Boa noite. Boa noite. É com muito prazer que aceitei o convite de participar desse programa e vejo nessa oportunidade, contando também com colegas com os quais nós poderemos debater este assunto, uma oportunidade para esclarecer os telespectadores que nos estão assistindo. Foram duas as perguntas Sim. colocadas. A primeira, sobre se a língua portuguesa é uma das línguas mais difíceis. Não há línguas mais difíceis nem mais fáceis. Sim. Todas as línguas, sejam elas quais forem, como é o caso, por exemplo, do português, que pertence ao ramo indo-europeu, ou sejam línguas não indo-europeias, línguas indígenas, não há línguas mais difíceis ou mais fáceis, porque
o ser humano foi dotado da capacidade de aprender, de adquirir qualquer língua a qual ele estiver exposto. Isso é nós somos biopsicologicamente programados para a aquisição de qualquer língua. E não há línguas mais difíceis do que outras. Esse comentário talvez surja pelo fato de confundirem a língua oral com a língua escrita. E talvez, então, esse comentário surja a respeito da dificuldade de aprender a língua escrita. Realmente, alguns sistemas de escrita são mais difíceis no seu registro do que outros sistemas. Mas mesmo aí, eu não aceitaria a ideia de que o nosso sistema escrito seja mais difícil do que outros. Por exemplo, evidentemente o mandarim é um sistema de escrita muito mais difícil do que a comunicação oral das culturas que falavam o mandarim. E por que eu digo isso? Porque o sistema de escrita do português, assim como do espanhol, é um dos sistemas mais transparentes. O que nós queremos dizer com isso? É transparente porque, graças a um gênio que se chamou Gonçalves Viana, o sistema de escrita, ele representa de uma maneira muito mais transparente. Eu não quero entrar em termos técnicos, sim, mas, na verdade, os termos técnicos seriam que os grafemas da língua portuguesa recuperam com muito mais facilidade os fonemas da língua portuguesa. Só para dar um exemplo, é muito mais difícil nós sabermos a pronúncia das palavras escritas no sistema do francês ou do inglês, porque não há uma previsibilidade, do que, por exemplo, no português escrito e no espanhol também, assim como o italiano. São línguas cujo sistema escrito é muito transparente. Então, só para concluir a primeira pergunta, não há uma dificuldade maior. Se há dificuldade de aprender a ler e a escrever, as causas são outras. Eu já vou adiantar. Principal é que, infelizmente, os nossos alfabetizadores não estão devidamente preparados, não por falha deles. Sim. Eles se esforçam muito, certo? Mas não foram preparados para essa tarefa que é bastante complexa de alfabetizar. O sistema em si, se eles soubessem dessa correspondência que é tão transparente, seria muito mais fácil de ensinar. Agora, eu não me recordo da segunda pergunta. Seria... Se justificava o fato de nós termos um redesenho da língua para o aprendizado. Eu vou fazer uma paráfrase. A obra do Picasso é muito difícil para muitas pessoas. Será que nós vamos dar uma melhoradinha num quadro do Picasso, em vez de um nariz num perfil como ele apresenta, que pode ser tanto perfil ou não, um olho? Vamos dar uma melhoradinha, tornar aquelas formas mais abstratas um pouco mais concretas e melhorar um quadro do Picasso. Assim as pessoas poderão compreender melhor o Picasso.
Então vamos dar uma melhoradinha no Machado de Assis, porque a obra de um escritor, ela se deve principalmente à forma de escrever. É como esse escritor escreve, certo? Uhum. E dificilmente alguém pode melhorar, não é? Sim. A forma de escrever do Machado de Assis, certo? Exatamente. Bom, vários pontos daí a gente pode aprofundar ao longo do nosso debate, que recém começou. Eu gostaria de ouvir justamente a professora de língua portuguesa, Maria Tereza de Queiroz Piacentini, sobre esse assunto. Vamos primeiro até pegar primeiro, ela falando, eu me lembrei dessa questão de não saber escrever. Como é fácil em português, até para os estrangeiros, eles chegarem banana, beabá, enianá, banana, batata, e assim vai. É muito mais fácil, eles aprendem com uma facilidade e sabem escrever e sabem ler até. Facilmente eles aprendem a ler porque é previsível, né? Claro, mas o pessoal generaliza porque nós temos as palavras como exceção, ascensão, que a gente nunca sabe se é com S ou com C cedilha no final. E então acho assim que é difícil por causa de algumas poucas palavras que são difíceis, mas daí que tem que ser praticadas ou cada vez tem que ser olhado no dicionário. Eu me lembro do Fernando Sabino, que ele dizia que ele nunca sabia. Cada vez que ele escrevia exceção, ele tinha que ir lá ver no dicionário, porque ele nunca se lembrava se era com C cedilha e tal. Então, um grande escritor. Sim. Não é nada. Então, é questão de prática. Ou tinha, na escola, antigamente, se escrevia 3 vezes a palavra que a gente errava e assim aprendia. Mas eu também confesso que, às vezes, o ascensão é uma que eu... Se eu vejo escrita errada, daí eu já fico em dúvida. Sim. Né? Se é com C cedilha, esses dias vi. Tem, então, hoje em dia, o Word corrige ou aponta, então já facilita essas coisas. Mas o pessoal, às vezes, que não sabem essas palavras, o pessoal acha que tudo é difícil, mas absolutamente, eu concordo com a professora Leonor, é uma língua fácil. Agora, como é que o pessoal na China aprende, né? Aquele todo a escrever a sua língua? Porque eles ficam mais horas na escola. Só um detalhe, que na China foi feita uma grande reforma, né? Adotando o sistema alfabético. Agora, exatamente dada a dificuldade do mandarim. Certo. Então, o mandarim o mandarim escrito, né? Passou a ser uma língua só de minorias. Não é que hoje é adotada. O que a professora Maria Tereza falou e a doutora Leonor também vão um pouco ao encontro naquela teoria de que a predisposição altera a percepção, né? Então, perguntar para a Regina Brasil, que é professora de literatura, talvez os alunos já vão para a sala de aula com aquele estereótipo de que o português é uma língua difícil. Então, talvez ele não vá nem tão mal no português ou na própria literatura, mas ele já sabe que ali ele vai ter problemas. E isso talvez dificulte um pouco o aprendizado, ou não? Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com meus ídolos. Sim. Porque são professores que eu cito. O Salomão sempre citei como conhecido de longe, mas a professora Leonor e a professora Maria Tereza sempre citadas. Que bom. Citadas Obrigada, com muita sim. classe. É interessante que o aluno nos traz, e isso quando chega para vocês, quando chega para a universidade, ele pode ter perdido um pouco ou saber lidar com isso, né? Quando está nas nossas mãos no ensino médio, o aluno traz ainda uma marca engraçada. A matemática e o português devem ser difíceis. Então, são monstros, né? Durante muitos anos, se trabalhou com ensino em que, sei lá, de repente, brincando como Humberto Eco e O Nome da Rosa, né? Deter o conhecimento era deter o poder. Então, não havia a construção da educação como nós temos hoje, numa troca. Havia a imposição de valores e eu, professor, detenho o poder. Vocês, então a visão era de cima, né? Reles alunos, vocês repetem o que eu ensino. Era muito mais um professar do que um educar. Eu vejo a educação como uma troca, um crescimento mútuo. E para tirar esse trauma, esse medo, até porque alguns colegas da nossa área ainda impõem o medo, né?
tu não vai chegar, nunca vai chegar no ponto que eu estou, comigo tu não tiras um 10, né? Essa coisa de dar a nota para o aluno e dizer não chegarás lá, quem chega é um professor, né? Isso traz um trauma muito grande e já realmente uma pré-indisposição, eu diria, né? A algumas disciplinas. E seja algumas das áreas das exatas, né? Seja pelo português. E é engraçado que nós consumimos tantos enlatados, né, se me é permitida a metáfora, nós consumimos tantas coisas estrangeiras que na hora de saber o valor real das letras de língua portuguesa, das letras brasileiras, né, há uma certa falta de padrão de paladar. Então, eu escuto muito, eu que trabalho diretamente com a literatura, né? Eu escuto muito o aluno dizer, eu consigo ler um autor XYZ, o livro XYZ, né? Estrangeiros, naturalmente, mas me é difícil ler o brasileiro. Eu digo, é engraçado, porque tu vives nessa cultura, né? Me é difícil ler um brasileiro, mais difícil ainda ler um catarinense, por exemplo, que é uma das minhas lutas, levar as nossas letras, né? Não por bairrismo, mas por inclusão, levar as nossas letras. Mas o que eles alegam? É difícil por quê? Porque, segundo eles, não busca uma realidade que eles gostariam de conviver. E essa realidade que eles gostariam é, na verdade, uma fuga da realidade bastante grande. Sim. Porque é interessante, por exemplo, sei lá, algo no estilo de um Harry Potter, né? Que é bastante real. Que é bastante real. O seu Salomão vai concordar comigo, é uma realidade bastante, pensando nisso aqui. É um Senhor dos Anéis, que é uma outra coisa. Mas me permite, eu acho que é muito a busca, assim, do best-seller, né? No caso. É a confusão da literatura com o best-seller. E também o efeito da mídia, né? Quanto ao efeito da mídia, professora, tem uma coisa interessante. Ela tanto agrega quanto direciona, né? E muitas vezes esse direcionamento não é realmente, digamos que agradável. Há diversos pseudo-leitores que buscam uma lista dos mais vendidos segundo as revistas ou jornais, né? Aqueles livros que deveriam ser lidos. Nós sabemos que há um jogo de interesse bastante grande em colocar os mais vendidos, até porque se tornarão, se não são, se tornarão sim os mais vendidos a partir daí. Deixa eu cumprimentar o doutor Salomão Riba Júnior, que é presidente da Academia Catarinense de Letras, participando conosco mais uma vez do programa. Sua interpretação, doutor, sobre tudo que nós já falamos por aqui. Boa noite. Boa noite. Evidentemente que eu sou o menos preparado desse grupo para discorrer sobre essas questões tão importantes na construção da nossa identidade, da nossa capacidade de compreender a vida, né? De compreender o que estamos aqui a fazer, o que podemos fazer. Enfim, todos os aspectos que envolvem a existência humana, isso tudo passa pela capacidade de comunicação. E significa conhecer uma língua, um idioma, que é um instrumento básico de comunicação. Eu fiquei muito feliz de ouvir a professora Leonor Sclier Cabral falar que não há língua mais difícil. Eu acreditava que só eu acreditava nisso. Felizmente, com a sua autoridade, a senhora veio me dizer que eu não estava equivocado. Eu falo mais ou menos a língua portuguesa e porque tentei aprender patrioticamente, falo muito mal o espanhol, muito mal o francês, muito mal o inglês. Mas existem pessoas que ficam dizendo que a língua portuguesa é a mais difícil, mas não tentaram aprender as outras. Quer dizer, também falam mal as outras. Sim. Então, aí, realmente, há uma espécie de um preconceito em relação à língua em si. Sempre fazendo aquela separação, né, entre uma linguagem oral e a linguagem escrita. A Teresa Piacentini, minha querida amiga, já colocou a questão aí que a língua portuguesa, no fim, é muito simples de ler, de compreender, de falar, de pronunciar, relativamente a outros idiomas. A professora Regina trouxe aqui a questão do estudo da literatura, né? E especialmente, no nosso caso, da literatura catarinense. Eu defendo muito o estudo da literatura catarinense porque há correntes de opinião que acham que nós não temos uma literatura
regional, marcadamente regional. Mas, curiosamente, se nós olharmos em volta, vamos esquecer o eixo Rio-São Paulo como grande massa crítica produtora da chamada literatura nacional. Sim. Vamos ficar com os nossos vizinhos aqui, Paraná e Rio Grande do Sul. Se nós olharmos no passado, os escritores do passado, os escritores contemporâneos e os que estão aí aparecendo, nós vamos verificar que a nossa produção não é diferente. Você vai me dizer, não, mas o Rio Grande do Sul tem o Érico Veríssimo no passado, tem o seu filho, agora no Luiz Fernando Veríssimo, agora no presente. Mas aí daqui a pouco começa a fazer assim, sim, quem mais? Quem mais? Aí, se quiserem, a gente também tem o Otto Gama Dessa, tem o Guido Vilmar Sassi, tem o Vigílio... E o Cruz e Souza. Sem falar, né? Porque aí já seria covardia. Invocar o Cruz e Souza... Aí nenhum estado tem um Cruz e Souza, não é verdade? Não. Aí não... isso nós podemos nos orgulhar e muito. Então, há uma literatura catarinense que teve um significado no passado, tem um significado no presente e ela precisa ser estudada. O que ela precisa é ser melhor difundida. Se nós estamos buscando uma identidade, essa identidade passa necessariamente pelo conhecimento da literatura. Agora, sem falar demais, o que é muito difícil para mim. Afinal de contas, eu já ganhei a vida como locutor de rádio, narrador de futebol. Então, maravilhada com a dicção, né? Mas ela já me ajudou a ganhar a vida, professor. Agora, mas eu não posso deixar de entrar na segunda parte da pergunta, além dessa questão de reformar as obras clássicas. É claro que no passado sempre nós vamos encontrar obras que foram modificadas. Bangel, né? O filólogo canadense argentino, ele sempre fala que reescreveram praticamente tudo desde o século XII, XIII. E puxa até dizendo, pegaram a Divina Comédia, transformaram em prosa. Né? Tem vários exemplos aí, mas são meras curiosidades literárias, não foram destinadas a simplificar nada, não foi uma nova experiência. Uma releitura. Uma releitura como uma nova experiência. Assim como há releituras, adaptações. Né? Se eu pego uma obra de Cruz e Souza e quero adaptá-la para a juventude, para a infância, é legítimo que você reescreva aquilo para um determinado público num contexto. Agora, a tradução, né, como é que se chama? Facilitação, que está se propondo, ou simplificação, que a Câmara Federal está se propondo fazer, e uma ilustre autora, com o lançamento de um livro, reescrevendo Machado de Assis. Eu não li os textos todos, nem as entrevistas todas que a professora Patrícia deu, ou escritora Patrícia. Mas li os comentários que sobre o assunto foram feitos, Nelly da Pinhon, o nosso Dionísio Silva. E o Dionísio fez um artigo fantástico, teve grande repercussão, mostrando a inconveniência disso. Então, veja que há palavras ali que são simplificadas, alterando completamente o sentido original, né? Então pega lá em Machado de Assis, isso eu vi em Dionísio ou em outro comentarista, pega lá sagacidade, aí traduz por esperteza. Mas que não, mas Moguinho, são coisas completamente distintas, altera completamente o significado. Tem uma outra palavra em que há uma tradução por curiosidade, que também altera completamente o sentido. Quer dizer, então essa simplificação, ela, como disse Nery da Pinhon, é um assassinato da obra de Machado de Assis, né? Eu estou dizendo que foi ela que falou com a autoridade de ex-presidente da Academia Brasileira de Letras. Mas eu acho que o que nós precisamos fazer é colher esse momento de debate para trazermos à discussão a melhoria da qualidade do ensino. Tanto da linguagem... Quando faleceu agora recentemente José Wilker,
foram recapturadas várias entrevistas que ele deu ao longo da sua vida. Numa dessas, eu prestei atenção, ele afirmou o seguinte: olha, conversando com a entrevistadora, disse assim, olha, nós vivemos num país bilíngue. Aí dizia ele, né? Dizia ele, porque temos nós que falamos esse português razoavelmente escorreito, etc. E tem a turma do nós vamos, nós fomos, sim, nós vinhamos, não é? Dizer que falam outro. Eu cá comigo pensei lá em casa, digo, ouviu que Deus o tenha. Sim. Não é bilíngue, é multilíngue, porque há uma série de outros. Uma parte pois não. Vamos ao intervalo rapidamente. E aí a gente volta daqui a pouco com o posicionamento da doutora Leonor. Usar essa última Isso, parte, por favor. E também da professora Regina, que também quer falar sobre o assunto. Bom, o Conversas Cruzadas vai para o intervalo, mas para você que está assistindo ao programa, um recado especial. Conheça agora o Vivar Residência Cacupé. Vem viver. Já voltaremos. Estamos de volta com Conversas Cruzadas aqui na TV Com, hoje discutindo duas propostas. Uma de traduzir alguns clássicos da literatura nacional para uma linguagem mais simplificada, e uma outra de simplificar em si a língua portuguesa, o ensino da língua portuguesa, questão gramatical, regras e outros detalhes. Nós saímos para o intervalo. A doutora Leonor gostaria de fazer uma menção ainda, fala do doutor Salomão. Pois não. E retomar até um gancho para outras coisas que foram já colocadas. Essa questão da variação que nós chamamos de variação sociolinguística. Na verdade, nós não temos uma uniformidade na língua oral, certo? Nós temos o que se chamava de dialetação, e hoje, para o caso brasileiro, que não é o mesmo do italiano e do alemão, nós não chegamos a ter outros dialetos. O que nós temos são variedades de uma mesma língua na comunicação oral. Então, temos variedades determinadas pela região, na parte geográfica, por exemplo, a variedade que é chamada de caipira, que, aliás, às vezes tem até uma conotação pejorativa, mas é uma variedade tão legítima como qualquer outra. O Monteiro Lobato praticava essa variedade. Citar um exemplo. A variedade gaúcha, que infelizmente está também caindo um pouco por influência dos meios de comunicação de massa. E assim são variedades. Como num mesmo ambiente geográfico, temos as variedades ditadas por fatores mais de ordem cultural e educacional. Quer dizer, dependendo muito do nível de educação, também há fatores socioeconômicos que interferem. Nós vamos ter variedades numa mesma área geográfica que são diferentes. Mas a língua escrita é uma só para todo o território, certo? Então, essa variação tem que convergir para uma norma, que é a norma escrita, que é uma só para todo o território. Agora, voltando a uma questão que foi levantada, eu posso continuar, claro, para não voltar a falar, e que diz respeito a essa questão que foi levantada de os alunos alegarem que leem pouco ou até não gostam, porque a gente pode até inferir isso, que eles não gostem ou, enfim, não têm interesse, seja qual for o motivo, de ler a literatura nacional, e nós diríamos aqui, no nosso caso, a literatura catarinense, e preferem mais ler o que eu considero os best-sellers, não? Na verdade, eu acho que mesmo que eles leiam os best-sellers, ainda assim eles leem pouco. Sim. Se lê muito pouco. Os jovens não só leem pouco, como é um caso assim mais grave que nós notamos,
compreendem mal o que leem. Interpretam mal. A compreensão, e isso é que nos preocupa muito, é a compreensão em leitura. E não só das obras literárias, como até revistas, jornais, enfim, um editorial, por exemplo, certo? Então, leem pouco. E nós estamos preocupadíssimos com isso, porque, na verdade, atualmente, apenas 25% da população brasileira tem competência para compreender os textos escritos, a compreensão leitora. É o que nós chamamos do alfabetizado pleno, funcional pleno. Então, 75%, aí há 3 níveis, são 4 níveis, não é? Segundo o Instituto Nacional de Alfabetismo Funcional, nós temos 4 níveis de competência leitura. Mas apenas 25% está apto, é muito pouco, certo? E provavelmente esses seus alunos, não sei se eles estão entre esses 25%. Porque na universidade, chegam poucos. Nós ainda temos 1% de alfabetizados no nível rudimental. É incrível isso. Pois é, e se eles não sabem ler obras mais simples, não conseguem, às vezes, entender um texto de jornal, eles vão entender um José de Alencar simplificado? Vão entender um Machado de Assis simplificado? Qual é? Não adianta. Então não adianta. Nem esse, nem os simplificados. Não adianta simplificar. Não adianta simplificar. E claro que eles não estariam lendo Machado de Assis, porque eu não sei se a intenção da autora seria, assim, propiciar essa juventude, assim, usufruir, assim, de uma história, né, contada por ele, mas, quer dizer, no momento que ela modifica a forma, já vai deixar de ser, porque... Até porque Machado de Assis é, sobretudo, forma. É forma, exatamente. Se ela for mexer só no vocabulário, não adianta. Se for mexer na sintaxe, então, daí não, já... Então, vai simplificar. Eu não sei se sou um autor defunto ou um defunto autor. Pois vai, exatamente. Então, não adianta. E eu me lembro, por exemplo, que eu tenho minha experiência dos Estados Unidos, estudei lá no ensino médio, então fazia parte do currículo nós lermos Shakespeare. Dificílimo, claro, uma linguagem, um inglês de 400 anos antes, não tinha como ler assim e entender totalmente. E por isso que era lido em aula para ser discutido, e daí tinha o vocabulário e tudo isso. Acontece que... o mesmo aqui em letras, quando eu fiz letras ali na universidade, também nós lemos Shakespeare, mas tinha palavras que nem o professor de inglês conhecia. Então, a gente ia discutindo primeiro o vocabulário para ver e conseguia entender e usufruir. Agora, será que é isso que falta para despertar o leitor, para que a gente não tenha essa preguiça que muitos têm de Não, eu acho, há outros montes, inclusive, eles podem daí. Então, para que, então, insistir em ler a Pata da Gazela, né? Pode, então, estudar, talvez até manusear, mas não ficar cobrando nem pedir para lerem o livro todo. Eu me lembro de alunos, assim, adolescentes, que eles diziam assim, meu Deus, a moreninha, a gente lê 2 frases e já não entende a metade das palavras. Entende? Porque era obrigatório para fazer a ficha na escola, para fazer a ficha. Então, isso que é um absurdo. Então, se é para literatura, vamos ler a literatura contemporânea. Nós, meu Deus do céu, temos ótimos escritores brasileiros. Eu acho até, se não gosto, porque não foram muito bem apresentados para ele, porque é muito melhor do que a literatura traduzida. Porque eu tenho visto traduções horrorosas. Veja você o seguinte, eu já quando a professora Leonor estava terminando, eu já estava aqui pensando nisso. Se não consegue aprender a ler, se não conseguem compreender, e vão escrever como? Sim, exatamente. Aí na hora de se expressar, então é um desastre. Isso é um desastre mesmo. Não escreve. Senhores, eu queria pedir licença para os senhores, eu preciso ir novamente para o intervalo, até porque está passando mais rápido do que a gente gostaria, ao contrário do que a gente falou no começo do programa, já se foram 40 minutos. Então, já se foram 40 minutos, surpreendentemente. Papo com gente inteligente, ele costuma fluir mais rapidamente. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos para mais um intervalo, e aí daqui a pouco nós voltaremos, eu ainda estou devendo a palavra para a professora Regina, e voltaremos em seguida também com a participação de você que está nos assistindo aí em casa. Até já.
Estamos de volta com o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, hoje falando sobre o ensino do português e a simplificação de obras clássicas da nossa literatura. Professora Regina Brasil, a gente conversava e durante o intervalo, inclusive, boas ideias surgiram para que a gente volte a valorizar a literatura catarinense, que me parece andou esquecida em alguns currículos escolares e universitários por aqui. Na nossa universidade, boa notícia que a professora traz é que a literatura catarinense, que é dada como matéria optativa, né, está tendo uma frequência bastante alta. E isso é excelente. Eu quero que fique bem patente para quem nos vê, né, que quando se fala em valorizar a literatura catarinense, não significa em detrimento de outra literatura. Perfeito. É sempre uma matéria de agregar valor e não excluir um pelo outro. Quando o Dr. Salomão falou, né, se temos uma literatura regional ou regionalizada, eu acredito que nós somos universais dentro da nossa região, porque o universalismo de um Amilcar Neves, o universalismo de um Adolfo Bosso Júnior, de um Salim Miguel, grandes escritores. São escritores de monta, de nome, que nos fazem, eu acredito, que nos orgulhar bastante, de fazermos parte dessa arte das letras, né? Então, temos isso que apresentar. Quanto ao aluno, se ele se interessa ou não, o aluno vem traumatizado muitas vezes, né? Algumas vezes não, vem de uma boa família de leitura, né? Mas muitas vezes vem traumatizado. E o que é que nós precisamos? É o trabalho que os professores conscientes, os educadores conscientes fazem, são vários que fazem isso, é apresentar de tal maneira que torna apetecível a leitura. Nós temos com muito orgulho alunos que, na hora que descobrem um autor, querem mais daquele autor. Sim. Por quê? Porque se deram a chance de descobrir, de ir atrás. Então, é cativar, é trazer o aluno para cá. E quanto a essa escritora ou professora, né, que gostaria de decodificar autores, a metáfora que a professora colocou, a paráfrase da pintura foi maravilhoso, né? Se o pintor trabalha com cores, né, e formas, né, no desenho, é o estilo Picasso, é o estilo próprio, né? O cubismo do Picasso tem o seu estilo. Eu vou tirar o cubismo, eu vou tirar os traços marcantes. O escritor trabalha com a palavra, ele não pode ser modificado na sua palavra sob o risco de ter violentado a sua obra. Sim. Eu entendo que se vai fazer uma releitura, uma outra obra, como nós temos adaptações diversas, né, para o nível infantil, para um adolescente, uma obra mais pesada, uma adaptação, uma outra obra, aí acredito que seja muito bem-vinda. Agora, simplificar um Machado não há como, a genialidade dele não tem como simplificar. Talvez o aluno observe um texto de Machado ou de outros autores, textos clássicos, não como uma obra de arte, talvez falte essa observação. Sim. Também. Ele observa como um texto, e como um texto poderia ser escrito com palavras que eu compreendo. Sim, não necessariamente e a genialidade dele está, como todos concordaram, na colocação de um defunto autor ou um autor defunto. O veneno, a ironia, aquilo que escorre. Eu sempre imagino um Machado firme, sério e o veneno escorrendo. Aquilo que nos mexe, a inteligência da palavra bem colocada no lugar certo. E isso é intocável. Mas essa senhora que quer simplificar, quer transformar o Machado num autor defunto. Né? Exatamente. Senhores, nós temos perguntas e também manifestações chegando pelas nossas redes sociais e nós vamos trazê-las aqui no telão. Vamos a elas. Fran Jassu, por Facebook. A maioria desse pessoal que fica dando palpite sobre o fato de simplificar ou não a obra provavelmente nunca leu um livro na vida. Creio que não haverá problema algum em simplificar a linguagem dele. O cara nunca vai deixar de ser Machado de Assis, ora essa. Sempre será um escritor consagrado e é isso que importa. Temos mais uma. A professora Leia, pelo Facebook. Hoje em dia há leituras dirigidas, ou seja, com notas de rodapé que esclarecem qualquer dúvidas. Por isso, não vejo necessidade de que alguém reescreva Machado. É preciso elevar o nível do vocabulário dos nossos leitores e não nivelá-los por baixo. E tem uma pergunta também, que a produção me passa, que já está na sequência ou não. Sara? Muito bem. A Maria Galvão, por telefone. Qual a melhor forma de ensinar a língua portuguesa para um estrangeiro? Isso eu acho que pergunta para a doutora Leonor. É um ensino de línguas para estrangeiros, mais ou menos,
sempre houve vários métodos. Desde tradução e leitura. Desde tradução e leitura. Mas nós temos que ver se o ensino vai ser em sala de aula, certo? Ou se essa aprendizagem vai ser por imersão, quando Sim. a pessoa se desloca para o país onde se fala aquela língua. Então, vejamos nessa situação de um estrangeiro que vem para o Brasil e vai aprender a língua portuguesa, ele vai estar, em primeiro lugar, na situação da imersão. Sim. Porque ele vai precisar usar a língua para se comunicar e tem uma motivação muito grande, e isso já vai ser o fator primordial da aprendizagem. Nesse caso, então, se ele for tomar ainda aulas, o ensino deverá ser no sentido de aproveitar essas situações que ele já está vivendo de uma forma assim mais intensiva, mais dirigida, não é? Sim. Para tirar proveito da situação que ele está, Sim. pela qual ele está passando. Não? Vamos a mais um intervalo e nós voltaremos em instantes com o último bloco, com as considerações finais. A professora Maria Tereza também tem colocações para fazer. Nós vamos ouvi-la na sequência. Até já. Estamos de volta com o último bloco do Conversas Cruzadas de hoje, falando sobre a língua portuguesa. Muitos assuntos, evidentemente, ficarão para uma outra oportunidade. Tamanho é o nível da discussão e a importância dela, evidentemente, para a nossa sociedade. Professora Maria Tereza, suas colocações sobre o assunto. Não, eu só queria esclarecer, porque quem ouviu o início do programa pode pensar que a simplificação da língua é facilitar escrever assim foneticamente, digamos, exceção de outra forma, né? Com S, como assim, casa com Z, como tem muita gente escrevendo, assim, da maneira como se fala. Não é isso. Eu acho que o que eles querem é atacar as questões deixadas pelo acordo ortográfico, que ele teve o intuito de facilitar também a escrita, a questão principalmente do hífen, mas acabou também incorrendo em outros erros, algumas coisas ruins, por exemplo, salve-se quem puder, Maria vai com as outras. Tirar o hífen disso tudo. Quando é diferente, salve-se quem puder pode ser o título de um artigo de jornal. Agora, foi salve-se quem puder, tem que deixar o hífen, que mostra justamente isso em qualquer língua. Eu trabalho com inglês e traduções de inglês e francês. Essa hifenização necessária, eles acabaram tirando, pensando que iam simplificar assim. Então, essas questões, sim, já tem que ser debatidas, estudadas, mas não no Senado. Eu acho que tem a Academia Brasileira de Letras que cuidaria deste propósito. Sim. Me permite, o pior foi a queda do trema, que agora não se sabe se lê linguística ou linguística. Sim. Tá? Certo? Sim. Talvez para um estrangeiro, por exemplo, eu já tive um aluno japonês, então, ele era comerciante e lidava com quilo. Daí ele viu escrito tranquilo, tranquilo, e ele leu tranquilo, né? Porque para ele, nós sabemos, mas ele, tranquilo, como diz o espanhol, tranquilo, porque é quilo, tranquilo. Se é quente, então, porque não é frequente. Talvez Mas antes o trema facilitava, sim. pelo menos para o estrangeiro. O trema mantinha aquela coisa que eu levantei, a transparência do nosso sistema. Mas facilitou não ter, porque já que ninguém gostava de usar, em Portugal eles não usavam também, então se é para unificar nesse aspecto, eu acho que facilitou. Mas tem outras questões que eles mas não é assim simplificar a língua em si, é só a ortografia, a maneira de escrever essas palavras, especialmente no tocante ao uso ou não do hífen e as palavras compostas, ou seja, com prefixos ou não, que ficou um pouco confuso, não facilitou, o acordo acabou não facilitando, trouxe outras dificuldades, né? Doutor Salomão. Bom, é evidente, a Academia Brasileira de Letras tem o dever, né, de velar pela língua nacional, a língua portuguesa. Agora, ela, nessa parte relativamente à ortografia, ela tem o dever de editar o
o que é válido, né? O que vale como lei, o vocabulário ortográfico, o dicionário ortográfico da língua o pequeno portuguesa, vocabulário, que seria a lei, né? Em termos de regra correta e adequada. Mas ela tem balbuciado, ela não tem levantado a voz como eu gostaria que levantasse. Evidentemente que se a professora que quer reescrever Machado de Assis me ouvisse, eu ia ter que traduzir o que é balbuciar. É falar de maneira tímida, fraca, frágil. Mas a verdade é essa. Porque o acordo mesmo, né? Se tivessem cumprido o acordo passado, eu já ficava feliz. Mas já não se cumpriu o anterior, né? Então, o novo agora. Professora Regina, considerações finais, por favor. Eu vou finalizar, já que todos os grandes nomes da mesa falaram da língua, eu vou falar da literatura. Sim. Não há como nós simplificarmos a obra de arte. A obra de arte ela é grandiosa pela grandiosidade que comporta, que traz em si. Como bem a professora Leonor Cabral trouxe, não há como tirar um traço pesado de um Picasso. Não há como tirar o cubismo de Picasso, ele é cubista. Não há como eu tirar a nova criação, um novo modelo de um Da Vinci, ele traz esse novo modelo. Não há como eu tirar a força de um Bosch, ele é esse forte do final da Idade Média, ele é esse surrealismo que na época nem existia, ele traz essa... Eu não posso tirar isso dele, assim como eu não posso tirar a força da colocação exata, daquela palavra exata no local exato de um Machado de Assis. Não há como tirar. Uma releitura, uma outra obra, aí sim. Mas melhorar o que já é bom não existe, já é excelente. Doutora Leonor, concluindo rapidamente. Bom, eu creio que em vez de cuidar de simplificar, ratificando o que a colega explicou, nós temos que formar bons leitores, nos preocupar com isso, começando pela boa alfabetização, porque é lá que vai se decidir o futuro do bom leitor. Perfeito. Senhoras e senhor, muito obrigado pela gentileza de todos aqui conosco, nas Conversas Cruzadas. Certamente trará frutos do futuro para a gente, do ponto de vista linguístico e intelectual, principalmente. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos. Boa noite. Conversas Cruzadas volta amanhã. Quem decide tem opinião, assiste. Tchau.